Hello students, aqui é o teacher Ítalo Areval para mais uma aula do sexto ano. Aquela aula que não deu tão certo, mas agora vai dar, agora vai ter que dar. Vamos lá? Tá, relaxa, tá? Isso aqui não é aula 6 não, é aula do sexto ano. As páginas são 8, 9, 10 e 11, mas agora com o áudio melhor. E vamos lá para a primeira página. Gente, pelo amor de Deus, essa primeira página. Até que deu para entender um pouquinho naquele vídeo, né? Bem pouco, né? Bem falhando o áudio. Mas assim, qual é a intenção dessa unidade e do livro no geral? É para dizer que o inglês faz parte do seu cotidiano. Então, a gente vai abordar aqui alguns assuntos que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, temos aí algumas imagens, uma, duas, três, quatro, cinco, seis imagens. Essas imagens vocês com certeza já devem ter visto em algum lugar. E se não viram, vocês pelo menos conseguem identificar elas. Por quê? Porque elas são aqui do Brasil, certo? Por exemplo, aqui temos Wi-Fi livre. Wi-Fi é português? Não, não é. Mas livre SP é, né? São Paulo. Free Wi-Fi here. Wi-Fi livre aqui. Ainda tem espanhol. Prefeitura de São Paulo. Então essa placa é dos Estados Unidos? É da Inglaterra? Não, não é. É daqui do Brasil. Mas ela está em inglês, certo? Uma outra placa aqui em inglês é 50% toda a loja. E temos aqui o sale. O que é sale? Seria, nessa situação, seria a venda. 50% da loja toda à venda. Significa que tem um desconto de 50%, né? Temos aqui shampoo ativador, zero sal, definição e liberdade. Qual é a palavra em inglês aí? Exatamente. Shampoo é a palavra em inglês, né? A gente pegou essa palavra deles e nós usamos aqui como se fosse nossa, mas na verdade não é, é deles. Shampoo. Outra palavra que nós conhecemos muito é o delivery. Delivery, entrega. Liga para esse número que você vai ter entrega de alguma coisa. Parece Subway, hein? Eu acho que é Subway. Temos aqui o penúltimo, goiabada light. Goiabada luz? Não, não, não. Nessa situação, a goiabada significa que não tem tanta calorias assim, ok? E, por último, o test drive, tá bom? O test drive turístico. O que seria esse test drive turístico? É para você apenas testar o carro, né? Você fazer, ter a sensação de como é que é, no caso, nesse caso aí turístico, né? De passear nesse carro, certo? Então, test drive não é uma expressão brasileira, não é uma expressão do português, mas nós abraçamos, né? Nós tomamos posse desse termo para testar tudo que for possível, certo? E aí já começa aqui logo embaixo dessa folha, dessas imagens, nós temos a primeira questão. Look at the pictures, olhe as imagens. Do you know the English word above? Vocês conhecem essas palavras em inglês? Where are they found? Onde vocês encontram elas? Normalmente onde vocês encontram, pode escrever aí em português mesmo, tá bom? Pode colocar a resposta em português. 2. What other English word or expression do you know? Que outra expressão, que outra palavra em inglês você conhece? Pode ser qualquer uma, de música, de jogo, de filme. Escrevam aí e façam uma lista do que vocês conhecem, ok? 3. In your opinion, why are English word and expression a part of Brazilian life? Na sua opinião, por que as palavras em inglês e as expressões fazem parte da vida do brasileiro? Responda em português essas 3 perguntas, ok? Vamos para fazer um quiz aqui global.
Apesar de que a resposta já está aí no livro de vocês, né, também. Mas vamos ver aqui, ó. Qual é a língua mais falada do mundo? Tem o inglês 1.4 billion, o mandarim 2 billion e o English e aí a diferença aqui é a quantidade de pessoas, 3 bilhões de pessoas. A resposta correta é a English 1.4. Existem 1.4 bilhões de pessoas falando inglês no mundo. Significa que existem 2 bilhões de pessoas do mandarim? Não, né? Senão a resposta seria o do mandarim, né? Então significa que essas duas frases elas são falsas, tá bom? Letra B. Quantas pessoas falam inglês como língua materna? Aquelas pessoas que nascem no país que o inglês é língua oficial. About 1 billion, about 400 million, about 700 million. A língua materna, quem é que fala mais a língua? Qual é a quantidade de falantes da língua materna? É a número 2 aqui, né? About 400 million. No mundo, quantas pessoas falam inglês como língua estrangeira? A gente já falou aqui, né, que a mais falada... Ah, mas a língua estrangeira significa que a gente vai juntar, no caso, vai diminuir os falantes nativos do falante total, que no caso vai dar aqui 1 billion, né? Então, cerca de 1 billion de pessoas falam inglês como língua estrangeira. Letra D. Hoje, em quantos países o inglês é a língua oficial? Língua oficial, entre 20 e 40, mais do que 40, menos do que 20. O que vocês acham aí? É mais do que 40 países falam o inglês como língua oficial. E o último, qual alternativa lista apenas países que têm o inglês como língua oficial? Aqui a Alemanha não é, né? Já cancela essa 2 aqui. E o Chile também não é, então já é a terceira. New Zealand, Canada, Ireland, South Africa. Nova Zelândia, Canadá, Irlanda e África do Sul. Esses são os países que falam inglês oficialmente. Minha gente. Próxima questão, insights. Essas questões aí, né? Essa alternativa A, B e C, elas são relacionadas a essas imagens aí que tá até me esqueci com essa folha aí. A próxima folha, acho que é a 9 já. Nós estamos na 9, pera lá. Aqui é a 9, 10, 11. Estamos na 11, tá? Então essas perguntas elas são relacionadas a essas imagens aqui. Nessas imagens, bora falar um pouco sobre essas imagens aqui. Vocês estão vendo todas elas, são 8. Todas elas estão... O que elas estão fazendo? Né? No geral, elas estão passando uma informação. Elas estão querendo sinalizar alguma coisa, tá? Tá dizendo que é para parar, tá dizendo que não é para entrar, tá dizendo que é para puxar? Não, isso aqui é empurrar, tá? E esse pull é para empurrar? Não, é para puxar. Olha o menino aí fazendo a força de puxar. Aqui é keep right, mantenha-se na direita ou dobre à direita, né? Na 6, please do not disturb, por favor não perturbe. Please do not feed the animals, não alimente os animais. E keep calm and respect your classmates, mantenha calma e respeite o seu coleguinha de sala de aula, hein? Então é sobre elas que nós vamos fazer essas primeiras perguntas aqui, ó. Olhando o texto abaixo, responda essas perguntas. O que aquelas imagens, o que elas têm em comum? E aí pode checar mais de uma alternativa. Por exemplo, todas elas têm uma mensagem direta? Direta, né? É curta e direta. O parágrafo é longo?
Não tem parágrafo. Não é longo. Usa cores red, black, vermelha e preta? Sim, usa cores vermelha e preta. Simple design, tem um design simples, fácil de entender só por imagens? Sim, tem. Words and images, tem palavras e imagens? Também. Então, essas são as alternativas que vocês vão marcar aí, tá bom? Letra B. Think about the places where they are found. Pense nos lugares onde que essas placas elas são encontradas. What do all these texts have in common? O que todos esses textos têm em comum? Answer em português. Responda em português. Então, o que essas imagens têm em comum? Tá passando uma informação. Tá dando uma instrução. Ok? Letra C. What type of texts are they? They are notes. São anotações. Que tipo de texto eles são? São anotações. The texts are posters. Esses textos são postagens, são postagens que é tipo outdoor, né? Outdoor são textos longos. São postagens? Não. São sinais, são letreiros, no caso. They are signs. Eles são letreiros, tudo bem? Tá aí os letreiros. Classify the texts according to their objectives. Qual é o objetivo de cada placa? Qual é o objetivo da placa? Quais são as placas que dão ordem? Ordem é aquilo que você tem que fazer e não pode ter a opção de sim ou não. Tem que fazer. Por exemplo, stop é ordem. Do not enter é ordem. Push é ordem? Não. Push, não. Se tu quiser entrar, tá? E só se tu quiser entrar, né? Mas você não é obrigado a entrar. Então você não vai ser obrigado a empurrar também. E nem a puxar, né? Esse keep right aqui tá dando uma... Tá fazendo uma sugestão. Você pode ir reto sim, mas provavelmente deve ter uma obra. Então não é uma ordem, tá? Porque tá indicando ali uma informação para ajudar você e para você não correr o risco de sofrer um acidente. Please do not disturb. Tem um please, então não é ordem, né? É um pedido. Please do not feed the animals. Não é uma ordem, é um pedido. Opa, mas espera aí, ó. Ah, tá. Feeding the animals will cause them serious illness. Alimentar os animais pode causar doenças graves. Tem a placa aqui e eu acho que é uma ordem, hein? É uma ordem. Essa aqui é a ordem. O cara daqui, ó, proibido, ó. Só tentou ser um pouquinho educado, mas é uma ordem. Keep calm and respect your classmates, né? Não é uma... Na sala de aula é ordem, tá? Mas é mais um aviso, né? To guide someone to give a suggestion. Quais são as placas que guiam alguém ou dão sugestões? São todas aquelas outras que a gente não marcou, tá? Que dá sugestão. Push, pull. Pode ser o keep right de novo. Please do not disturb. E o keep calm, tá? Dá uma sugestão aí. Agora isso aqui já é a página... Isso aqui era 10? É isso mesmo? Vamos lá, já me perdi. 8, 9, 10, 11. Página 11. Estou aqui há 15 minutos quase. Olhando para aquelas imagens, find in the text the English correspondent for the following Portuguese words and expression. Procure no texto, no caso nas imagens, no texto em inglês, palavras... Peraí, tá confuso isso. Find in the text the English correspondent. Ah, tá. Procure no texto, nesse texto aqui abaixo agora, procure quais são as versões em inglês dela. Por exemplo, o empurrar. O empurrar é o push ou o pull?
né? Vou empurrar é o push, né? Aí vocês escrevem aí, ó. Escrevam aí, ó. Push. À direita, keep right. Perturbar. Esqueci de perturbar. Como é que ele colocou lá? Perturbar. Colocou do not, disturb. Disturb. Alimentar. Feed. Please do not feed. Feed. Colega de classe. Keep calm and respect your classmate. Your classmate. É isso aí. Certo? Read the dictionary entry below. In the context, what's the Portuguese correspondent to the word sign? Lê o dicionário aqui em português e vê qual é a palavra que significa sign. No caso, temos aqui, ó, primeira opção de sign. O que é sign? Signo. What's your star sign? Qual é o seu signo? No caso, o signo da constelação, né? Faz sentido com aquela imagem que nós vimos? Tem constelação aqui? Não tem constelação. Então não é sobre isso que nós estamos falando. Qual é outro significado para sign? Olha aqui a pronúncia, que interessante. Opa. Cadê minha canetinha que eu quero riscar? Olha aqui a pronúncia, ó. Sign. Sign. Qual é outro significado para sign? Letreiro, placa. Placa de trânsito. Traffic sign. Sinais de trânsito. Pode ser isso aí, hein? 3. Sinal. To make a sign. Tipo, fazer um sinal, chamar a atenção de alguém. Não, é o número 2, gente. Já, pode escolher. Os outros não tem nada a ver. Número 2, letreiro. Esse que é o significado do sign, tá? Letreiro, placa, tudo isso é sign. É o que a gente tá o assunto, né? O nosso assunto agora. Número 5. Poxa vida, de novo a canetinha sumiu. Número 5. Which sign from the previous page can be confusing for Portuguese speakers? Que palavras das placas pode ser confundida por falantes do português? Justamente o push, né? Penso que push é puxar, mas na verdade push é empurrar. Tem outra? Vocês acham que outra aí é confusa? Se tiver, escrevam aqui, ó, em português mesmo, tá? Quais são elas e por quê? E a última pergunta: Are there similar texts in your classroom? Vocês lembram se tem... Não vamos ficar só na escola, vamos imaginar outros textos, outras placas, outros letreiros que vocês viram que é parecido com esses aqui e onde foi, né? Então escrevam aí os exemplos de outras placas que vocês viram e aonde foi que vocês viram, tá bom? Pode ser aqui tem mais o... Tá aqui, tem esse símbolo aqui de pull, de push. Sempre tem alguns lugares que tem essas placas. Ou de descer escada, né? Pode escrever em português mesmo por enquanto, tá bom? Depois a gente tenta pegar essas expressões. Essa era a aula que eu queria ter dado antes. E vamos ficar... Eu quero que vocês... no que possível, né? Se vocês conseguirem aproveitar esse vídeo bem, voltem lá para ver de novo, para vocês ficarem bem acostumados com algumas pronúncias, né? Tentem completar aí esses exercícios, essas atividades, e mais lá na frente a gente vai tentar fazer uma conversa com vocês aí, tá bom? No mais, é somente isso que eu tenho para falar para vocês. Vejo vocês até a próxima aula. Bye, bye.